Bom, pessoal, eu vou iniciar aqui agora com vocês o primeiro vídeo do capítulo 5, certo? Eu vou tentar dividir ele em 2, 3 vídeos e depois vou seguir com os outros capítulos que eu estou devendo a vocês, porque eu já deveria ter gravado essa aula já há algum bom tempo, certo? Aqui no capítulo 5, a gente vai falar sobre evolução. E a evolução, pessoal, é algo que a gente estuda por meio dos fósseis que foram deixados na Terra, certo? Existem vários fósseis. Esses fósseis vocês podem encontrá-los em museus, certo? Principalmente museus. Mas esses fósseis, eles serviram de base para que a gente pudesse criar mais ou menos um histórico das espécies, né? Da evolução de todas as espécies de seres vivos, né, de animais principalmente, da nossa Terra. Esse capítulo do livro de vocês, ele vai começar, né, iniciar aqui contando a história da Marjorie Courtenay, que é essa moça aqui, certo? Latimer. A Marjorie Latimer, ela era o quê? Curadora, ela tomava de conta de um museu lá na África do Sul. Tá aqui o mapa da África do Sul, é um país do continente africano, fica aqui entre a Namíbia, a Botsuana, a Suazilândia, Lesoto, eu acho que é a capital dela, mas enfim, não, acho que não, mas enfim, ela foi ao porto para ver o amigo, né? Ele vai contar aqui a história, né? Um capitão de um barco pesqueiro que trouxera do mar, pois ele costumava fornecer-lhes exemplares de peixes para estudo. O que foi que esse amigo dela, que era capitão de um barco pesqueiro, trouxe do mar para ela? Esse animal aqui, que é o selacanto, certo? Ele trouxe um selacanto vivo. E até então, pessoal, esse peixe, ele era tido como extinto, certo? Ele era tido como extinto. Existiam desenhos de como era o selacanto, existiam fósseis, certo? Existiam fósseis, tá aqui a imagem de um fóssil do selacanto, existiam fósseis de selacanto, existiam desenhos de selacanto, mas até então ninguém tinha jamais visto um selacanto real, certo? Porque todo mundo acreditava que esse peixe ele tinha sido o quê? Extinto, certo? Como muitas espécies de animais que já passaram pela Terra. O maior exemplo são os dinossauros. O maior exemplo de todos são os dinossauros. Quem aqui já viu um dinossauro? Quem aqui já viu um dinossauro de verdade? Só na televisão, né? Ó, tem até o desenho Em Busca do Vale Encantado, que é aquele antigo, certo? Ó, tem vários, a gente vê em desenhos animados, a gente vê em filmes, né? Principalmente no Jurassic Park, a gente vê o quê? Dinossauros, mas ninguém nunca viu um dinossauro de verdade vivo sobre a Terra. Ninguém nunca viu, certo? Como é que nós sabemos que esses animais, esses dinossauros, eles existiram na Terra? Porque todos eles deixaram o quê? Fósseis, ou seja, ossos soterrados na Terra, certo? E do mesmo jeito, o selacanto também era um peixe que se acreditava que tinha sido extinto, certo? E de repente esse rapaz, em 1938, ó, tá aqui a data, ó, em 1938, a Marjorie Latimer encontrou, né, esse amigo dela trouxe do mar, um selacanto vivo. Aí a pergunta, por que esse selacanto ficou por tanto tempo longe dos olhos humanos? Aí o autor do livro ele vai justificar, ó, que o fato, bem aqui na primeira linha, o fato de um animal habitar grandes profundidades, entre 150 e 700 metros, e de passar o dia em cavernas, saindo somente à noite para caçar e se alimentar, fez com que permanecesse por muito tempo oculto do ser humano. Primeiro porque o ser humano, não foi sempre que o ser humano conseguiu, mergulhar em profundidades tão grandes no mar, certo? À medida que o tempo foi passando, as tecnologias foram evoluindo, a gente foi conseguindo aprofundar mais ainda a nossa exploração do mar, ou seja, ir a profundidades maiores.
certo? 150 metros, 700 metros, você não consegue sem um submarino, certo? Outra coisa, também a questão do hábito do peixe de ser noturno, certo? Então é muito difícil você, vou dizer que seja difícil, né? Mas é melhor você trabalhar durante o dia do que durante a noite. Você tem uma missão para fazer dentro do mar, você vai fazer durante o dia ou durante a noite? Não é que a noite não se faça, mas é mais comum que se façam essas missões durante o dia, certo? É que a gente segue o tema 1, se você quiser acompanhar com seu livro em casa, página 136, a gente começou aqui na 135, certo? Ó, na página 136, o autor ele vai contar a história da origem da vida na Terra, segundo os índios Carajás, certo? Qual a intenção do autor do livro, trazendo a história da origem da vida segundo os Carajás? É a de mostrar, pessoal, que cada povo, que cada população no mundo inteiro tem uma história para contar a origem da vida. Só aqui no Brasil, cada tribo indígena tem a sua própria historinha contando como foi a origem da vida na Terra, certo? Então, o que acontece? É para mostrar que os mitos, eles existem e que eles são muitos e que eles são diversos. A gente vai contar aqui um pouco a história do mito da origem dos Carajás na Terra, né? Ele vai contar, que todos esses índios, eles moravam numa aldeia no fundo do rio Araguaia. Ele vai contar aqui, que esse povo indígena, bem aqui na primeira linha, povo indígena, o mito que explica a origem do Carajá, lá na primeira linha da tela de vocês. Povo indígena que habita a região dos rios Araguaia e Javaés, com território distribuído entre estados da região centro-oeste e norte do Brasil. Então, esses índios, pessoal, segundo a história da origem deles, certo, aqui na Terra, eles vão contar aqui. Eles antes habitavam o fundo do rio. Do rio, quais rios? O Araguaia e também o rio Javaés, onde eles viviam e formavam a comunidade dos Berahati Marradu, ou o povo do fundo das águas. Ou seja, ele conta aqui que todo mundo vivia dentro do rio, no fundo das águas. Aí, interessado em conhecer a superfície, um jovem Carajá curioso encontrou uma passagem lá na ilha do Bananal. Fascinado pelas praias e riquezas do Araguaia e pela existência de muito espaço para correr e morar, o jovem reuniu outros Carajá e todos eles subiram até a superfície. Tempos depois encontraram a morte e as doenças. Tentaram voltar, mas a passagem estava fechada e guardada por uma grande cobra por ordem de Coboi, chefe do povo do fundo das águas. Resolveram então se espalhar pelo Araguaia, rio acima e rio abaixo, com Kainaixiué, eu acho que se fala assim, o herói mitológico que viveu entre eles. Conheceram os peixes e muitas coisas boas do Araguaia. E depois de muitas peripécias, o herói casou-se com a moça Carajá e foi morar na aldeia do céu, cujo povo, os Biu Marradu, ensinou os Carajás a fazer as roças. Então pronto, aqui ele conta que esse povo antes vivia sob as águas. Por curiosidade, um deles resolveu sair, viu tudo que estava ali fora, chamou os outros por curiosidade e o chefe da tribo deles resolveu trancar a passagem para castigá-los, certo? E evitar que eles voltassem e levassem mais gente do povo deles para fora. Então, ficar aqui na Terra, segundo os Carajás, certo? Os índios Carajá, foi um castigo promovido pelo chefe deles por eles terem tido a curiosidade de conhecer o mundo. E conhecendo o mundo, eles foram castigados com o que também? Com a morte e com as doenças. Da mesma forma que o cristianismo também explica a origem da vida na Terra, que Adão e Eva estavam no paraíso. Enfim, e aí a partir do momento em que eles, tiveram a curiosidade de conhecer a vida na Terra, o que acontece? Eles passam a ser castigados e também conhecem a morte, a doença e, as dores.
Aí, seguindo aqui com a história aqui, certo? O autor ele começa com esse texto aqui para mostrar que existe o conhecimento popular, certo? Que são as histórias que são passadas de geração a geração, mas existe também o conhecimento científico, certo? E o conhecimento científico, pessoal, ele vai tentar explicar a origem da vida de outra maneira, de forma científica. Só que o autor ele vai trazer aqui as primeiras experiências sobre a origem da vida na Terra. Então elas são muito simples, são assim, experiências que você pode fazer em casa, se você tiver o interesse de fazer. Mas o que acontece o que o autor quer dizer? Tem esse quadrinho aqui: observação de fatos e coletas de dados, levantamento de hipóteses, testes de hipótese, análise dos resultados dos testes, elaboração de teorias a partir dessas análises. Esses tópicos, pessoal, acompanhados por essas setas, eles são nada mais nada menos do que o passo a passo do método científico. O que seria o passo a passo do método científico? É como você faz para fazer e testar uma hipótese sua através de um experimento. Todo processo, toda descoberta científica, toda testagem científica, ela tem que passar por esse passo a passo. Como é que funciona? Você, tendo uma curiosidade, certo, sobre um determinado evento ou sobre uma determinada informação, a primeira coisa que você vai fazer é observar aquela coisa. Observando, você começa o quê? A coletar informações sobre aquele objeto ou sobre aquele evento. Então, primeiro você observa e depois você começa a querer aprender mais sobre ele, certo? Sobre o objeto que você está estudando. Aí vem a primeira fase do método científico, método científico, ele coloca aqui bem grandão. Método científico, certo? Qual é o primeiro passo? É a observação de fatos e a coleta de dados, ou seja, você observa um fato, um objeto, e começa a aprender sobre ele, ou seja, começa a coletar dados sobre ele. Na sequência, com a observação que você fez e os dados que você coletou, você vai começar a levantar hipóteses. O que seriam hipóteses? São perguntas que você ainda não conseguiu responder só com aquelas informações, mas que você precisa confirmá-las em algum momento ou descartá-las. A partir do quê? A partir da testagem e de mais observação. Depois de você levantar as hipóteses daquilo que te interessa, daquilo que te desperta a curiosidade, você vai fazer o quê? Os testes da hipótese. Testes de hipóteses, ou seja, você vai procurar mais informações, você vai procurar fazer testes para o quê? Para confirmar ou descartar aquilo que você imaginou para aquele objeto, ou para aquele fato, ou para aquela situação, certo? Depois de testado, você vai analisar os resultados dos testes. Essa análise, ela vai permitir que você faça ou que você confirme aquilo que você pensava, ou que você descarte aquilo que você também pensava. E por último, você vai elaborar a teoria a partir dessa análise. Aqui, o autor ele vai trazer o teste, que também já caiu nas questões que eu mandei para vocês, sobre a geração espontânea, certo? O que é a geração espontânea? Segundo o autor, ele vai dizer o quê? Que é a ideia de que alguns seres vivos poderiam se originar de matéria inanimada. Isto é, de matéria não viva. Ela é chamada de geração espontânea, uma explicação que se originou na Grécia Antiga e se manteve aceita por muitos... meu Deus, cadê? Por muitas pessoas por diversos séculos, certo? Então o que acontece? Antigamente existia uma teoria chamada de geração espontânea. Com essa teoria da geração espontânea, acreditava-se que da matéria sem vida poderia surgir animais com vida. Por exemplo, era comum você imaginar que da sujeira nasciam ratos, que um rato não nascia do outro, que o rato poderia nascer do quê? Da sujeira. Da mesma forma, as baratas. Acreditava-se que as baratas não nasciam das outras baratas.
elas poderiam até nascer das outras baratas, mas elas também poderiam surgir da sujeira. Da mesma forma, o gorgulho que está no feijão. Por que que o gorgulho nasce no feijão, mesmo o feijão estando embalado, ensacado? Por quê? Porque os ovos daquele besouro já estão no feijão, certo? Mas antigamente se acreditava que não. É porque o gorgulho nasceu do feijão. E não tem como o gorgulho nascer do feijão. Ele nasce do quê? De um ovo que já existia no feijão. Da mesma forma, a larva que nasce da aveia, a larva que nasce do arroz, certo? Ó, eu vou até colocar, eu acho que dá até para colocar uma imagenzinha aqui. Larva no arroz. Opa! Travou. Larva. Opa. Larva. Arroz. Ó, a larva no arroz. Cadê, meu Deus do céu? Pronto, ó, aqui não dá nem pra ver direitinho aqui, mas talvez tivesse larva aqui nesse retrato aqui. Deixa eu ver pra terminar mais o vídeo. Mostra a larva. Enfim, não dá pra ver muito bem não, mas enfim. A larva que aparece no arroz, pessoal, aparece porque já existe o ovo da larva no arroz, certo? Então, por mais que ele tivesse embalado, fechadinho, se aquela larva aparecer, é porque os ovos daquela larva já estavam ali. E a gente come tudo isso, certo? Tudo isso a gente come. As larvas, os ovos das larvas, os ovos do gorgulho do feijão, certo? Então, mas antigamente se imaginava, principalmente na Grécia Antiga, faz muito tempo, Redi foi descartar essa ideia da geração espontânea ali dentro do século 17, ou seja, os anos 1600. Faz muito tempo, a gente já está nos anos 2000, ou seja, faz no mínimo uns 400 anos que ele descartou essa ideia, certo? Então pronto, ó, aqui ele vai contar a experiência do Redi, certo? O Redi ele fez o quê? Ele observou que muita gente dizia que a larva que aparecia na carne estragada, que é aquela larva branquinha mesmo que a gente costuma ver, o tapurum, certo? Na carne estragada, se dizia que essa larva, o tapuru, ela surgia da onde? Da carne estragada. A carne estragou, pronto, vão nascer larvas dessa carne estragada. Só que o Redi disse não, certo? E principalmente porque parece que ele estava lendo um livro grego antigo, que eu acho que era Ilíada, mas eu não tenho certeza, mas que se fala sobre larvas, sobre não deixar a moscas assentarem sobre um corpo de um personagem lá que tinha morrido, para evitar que surgissem larvas do corpo dele. Então pronto, ele lendo esse livro, ele, puxa vida, será que é verdade? Aí o que foi que ele fez? Ele pegou 4 potinhos, deixou um aberto com a carne ali, certo? E deixou o outro fechado com gaze. Ele deixou o outro fechado com gaze. Nesse experimento, que foi que ele quis fazer? Ele quis deixar as duas carnes, tanto a que estava no copinho aberto quanto a que estava no copinho fechado, deixar elas apodrecerem, só que impedir que as moscas chegassem perto de uma, para dizer que, ó, as larvas elas só vão aparecer no copo em que a gaze não está cobrindo a boca do copo, certo? E foi exatamente isso que aconteceu. Quer dizer então que a carne que estava coberta pela gaze, ela não apodreceu? Ela apodreceu do mesmo jeito, certo? Por conta da ação de outros organismos decompositores, como os fungos e as bactérias. Mas por mosca, certo? Pela ação das moscas, não, certo? Porque pela ação das larvas, também não, certo? E sim por bactérias e fungos, enfim. Então foi o que o Redi fez aqui, certo? Francesco Redi.
ele fez todo o passo a passo do método científico. Ele primeiro observou que as larvas só apareciam quando as moscas punham os ovos na carne. Ele levantou hipóteses, né? Ele imaginou aqui, se eu impedir que as moscas cheguem até essa carne, as larvas não vão surgir dela. Eu não vou ter larvas na carne que eu conseguisse evitar que as moscas cheguem perto dela, certo? Aí ele fez o quê? Ele testou essa hipótese dele. Testou a hipótese dele, analisou os resultados e confirmou. E aí elaborou que teoria? Qual foi a teoria que ele elaborou? De que as larvas, elas só surgem dos ovos das moscas, ou seja, que essas larvas, pessoal, elas são o primeiro estágio de vida da mosca, certo? Da mosca, no caso é a mosca varejeira. Qual é a mosca varejeira? Aquela verdinha, aquela mosca que aparece muito lá pelo período de março, abril, naquele meio do inverno, certo? Aí pronto, continuando aqui, né, analisando o que observou, Redi chegou à conclusão de que as larvas de moscas observadas na carne dos recipientes abertos surgiam de ovos colocados ali por moscas adultas, e que isso não acontecia nos recipientes fechados por tela, porque neles as moscas não conseguiam entrar, ou seja, as larvas eclodiam de ovos de mosca, não surgiam de forma espontânea, como se acreditava, e com base nisso, ele pôde argumentar contra a ideia da geração espontânea.